Tudo configurado, tudo perfeito. Hoje o assunto extremamente importante. Vamos quebrar uma barreira. Esse conteúdo eu estava preparando há um bom tempo e chegou o momento de falar. Quando nós falamos de política, falamos de comunicação, de marketing, de imagem, o que envolve uma estrutura, o que envolve uma preparação, em todo contexto existe o medo, existe o nervosismo e existe a timidez. E são vários assuntos dentro do contexto político que nós podemos abordar. O nosso foco aqui, como eu disse ontem, é em desenvolver a sua comunicação, a sua preparação. Você, pré-candidato, que logo vai se tornar um candidato, a vereador, prefeito, vice-prefeito, você assume uma posição muito importante, mesmo enquanto candidato. Depois, como eleito, as pessoas acreditam em você, confiam em você e te enxergam como uma liderança. E é obviamente assim que você precisa se comportar. Lembrando que é você político, você é o camisa 10, você é o capitão, é você quem lidera, você é a principal peça, você é a chave. Sua equipe também é muito importante, mas você é o principal, é o grande ator, bem? E é você quem nós vamos desenvolver, é a sua comunicação, para você estar preparado. Sua equipe está qualificada? É boa? Legal, isso é muito importante. Mas aqui nós queremos focar em você, candidato. Vamos te desenvolver. E para chegar a um nível de comunicação, um nível elevado, se tornar um bom comunicador, você precisa quebrar a barreira do medo, do nervosismo e também da timidez. Os políticos são conhecidos como pessoas que falam bastante, que gostam de falar, mas é normal, chegando o momento de subir num palco, de pegar um microfone, de abrir uma live, é normal bater aquele medo, aquele nervosismo, ou a timidez tomando conta. Isso é natural, isso faz parte. Grandes comunicadores, grandes líderes também passam por isso. A diferença é que grandes comunicadores, grandes líderes, eles já estão acostumados com isso. E mesmo acostumados com câmeras, imagens, microfones, até em grandes líderes, bate um certo nervosismo. Mas aí basta lembrar de tudo que eles sabem, de tudo que eles viveram, tudo que eles fazem, eles conseguem superar isso. Então é assim, é com treinamento, é com prática, é erguendo a cabeça e encarando. Melhor forma de vencer o medo é encarar. E às vezes você vai precisar fazer mesmo com medo. Nós vamos falar sobre isso que é muito importante. Muitas pessoas pensam que vai chegar um momento em que elas não terão mais nervosismo, nem medo, nem timidez. Acontece que isso é normal do ser humano. Em algumas ocasiões, em alguns eventos ou algum assunto que você precisa falar, o gatilho do medo, do nervosismo vai chegar até você. Só que se você estiver treinado, preparado, se torna mais fácil de superar isso. Eu quero te trazer uma história para exemplificar, para que isso fique mais didático também, tá? É. Outro ponto extremamente importante sobre o medo, sobre o nervosismo e também sobre a timidez. É normal sentir? É normal ter? Sim, é normal porque é do ser humano. Então, o primeiro ponto é você enxergar isso. Qual é o momento da sua vida que te bate o nervosismo, em que você sente timidez, que você sente uma certa frustração ao falar, ao pronunciar suas palavras? Se você conseguir sair dessa barreira do medo para um nível, e vai ser um nível tão elevado
em que você vai gostar de falar, em que você vai se sentir bem quando tiver a oportunidade de falar. E até mesmo é um estudo, grandes líderes, grandes comunicadores usam mais o seu tempo, porque todo mundo tem 24 horas. Você, brasileiro, o presidente dos Estados Unidos, presidente da China, qualquer liderança, qualquer presidente, prefeito, governador, vereador, deputado, todas essas pessoas têm 24 horas. Porém, os grandes políticos, e é um estudo, são dados, são informações, os grandes políticos que lideram e são conhecidos pelos seus discursos, quando eles têm a oportunidade de falar, eles fazem o bom uso daquele momento. Ou seja, quando é chegada a informação de que você precisa falar para um determinado número de pessoas, eu quero te treinar ao ponto de você encarar esse momento com satisfação, com prazer, com alegria, porque você vai estar preparado, vai estar treinado e vai ter quebrado a barreira do medo, do nervosismo e da timidez. O assunto ele envolve várias dicas, são vários pontos positivos em que você pode melhorar. Aqui a gente vai falar sobre o treinamento em casa, sobre você enxergar a comunicação com mais entusiasmo, com positividade. Tudo isso é importante. Mas o que eu quero te trazer aqui hoje, ele é algo que vem mais da alma, vem do coração. Porque essa aula de hoje, ela estava preparada já há um bom tempo. É um tema que eu já queria tocar há um bom tempo e chegou o momento de falar sobre esse assunto. Porque é algo que pode te levar de um degrau mais abaixo para um nível extremamente elevado, para o sucesso, para a liderança. É quebrar barreiras, é deixar o medo para trás, é se livrar do nervosismo. E esse assunto é um assunto que eu quero trabalhar hoje de uma forma mais aberta com você, pré-candidato. Quero te dar dicas e trazer aqui até um estudo de algo que realmente você consiga levar para a sua vida. Não serão só dicas de conteúdo, mas sim um conselho de vida. E eu estou na comunicação e talvez até você pode estar se perguntando, mas bem, qual a sua experiência sobre o assunto ou o que você pode me trazer sobre isso? Eu não estou há tanto tempo assim na comunicação. São 10 anos desde 2014, mas eu também enfrentava medo. Eu também enfrentava o nervosismo. Eu sofria com isso e eu não sabia se a comunicação realmente era para mim. E quando eu entrei no curso de jornalismo, um dos fatores que fez com que eu deixasse o medo para trás, o nervosismo, e hoje eu percebo que medo e nervosismo são realmente fantasmas que nós criamos no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos. Nós ficamos martelando tanto isso, nós acabamos dando força para esses medos, para tais nervosismos. E bem no fundo mesmo, eles nem existem. Quando você sente um verdadeiro medo ao falar em público, é algo da sua cabeça. Se você conseguir quebrar isso, você vai liderar. Você vai falar e encantar. Por exemplo, eu comecei errando. E talvez você também vai começar errando. E será que alguém começou acertando tudo, 100%, já de primeira? Grandes líderes, grandes comunicadores, já começaram bem? Começaram sabendo tudo? Eu te garanto que não. Ninguém começa sabendo tudo. Basta começar. E às vezes você vai precisar começar até com medo. E você vai vencer o medo fazendo, mostrando a cara, falando, errando
e aprendendo. Mas comece. Tem muita gente que simplesmente não está fazendo porque acha, porque pensa que não consegue. Faça o seu primeiro vídeo. Faça o seu primeiro discurso. Ou se você já fez um discurso e não foi tão bem, ouviu críticas, deboches, volte a falar e fale mais e mais e mais, até as pessoas precisarem te aceitar. Elas não vão mais ter o que fazer. Você vai aparecer e vai falar com confiança, com entusiasmo, sabendo que a qualquer momento pode errar, o que é normal do ser humano, mas você está fazendo. Hoje, quando eu estava revisando essa aula, e olha só que interessante, algo que eu faço comigo e que funciona muito. Eu tenho que falar sobre um assunto específico voltado para a comunicação. Aí eu penso o seguinte, bom, então eu tenho que passar esse conteúdo para que os pré-candidatos consigam levar para a realidade de cada um. São dicas práticas, mas que cada um consiga converter na sua realidade. Como que você vai superar esse medo? Então eu estava com 2 livros e estava com o notebook, preparando o conteúdo. A aula, a estrutura dela já estava pronta há um bom tempo, é um tema que eu já queria ter falado, mas agora é chegado o momento de falar sobre ele. E aí eu pensei o seguinte, bem, são muitas dicas, mas será que essas dicas cabem na realidade de todos os pré-candidatos? Então eu virei a página e comecei a refletir sobre isso. E aí eu anotei o que pode fazer sentido na sua vida, na sua realidade, porque fez na minha, porque fez na vida de meus amigos, na vida de muitos políticos. Eu vi de perto superarem essa barreira. E não foram conselhos que eu peguei da internet ou dicas de livros. Foi o momento em que eu refleti, eu peguei a caneta e que eu comecei simplesmente a anotar. A anotar, a anotar e a anotar. É o que veio realmente do coração, o que veio da alma. E depois que eu anotei tudo isso, eu comecei a refletir sobre o que eu havia anotado. E eu percebi que a superação dessa barreira, de quebrar a barreira do medo e do nervosismo, essa força, ela está dentro de você. E é você quem tem poder sobre ela. Não sou eu. Não é um grande líder. Ele pode te incentivar. Ele pode te transferir uma coragem. Mas quem vai dar poder realmente a essa força que existe dentro de você é você, caro pré-candidato. Eu vou ler agora o que eu anotei, que eu não tirei da internet e que eu não tirei dos livros. Talvez eu tenha tirado depois de muito estudo, depois de muita prática, mas o que eu acredito que são dicas que você pode colocar na sua realidade e começar a refletir todos os dias. Reflita sobre isso. Reflita todos os dias. Eu tenho certeza que você vai começar a superar uma barreira aqui, superar outra barreira ali e vai chegar a um ponto de sucesso, de entusiasmo, tanto na sua campanha quanto na sua carreira política. Quais são essas dicas e o que você pode fazer para superar esse medo? Vamos trazer primeiro as dicas que eu anotei, que vem realmente o que eu penso do meu coração, e depois a gente vem para dicas de livros e da internet. Primeira frase, foram frases que eu anotei, tá? Comece mesmo com medo. Essa é a primeira. Segunda, continue treinando mesmo quando você já estiver bom. Quando você se considerar bom, continue treinando. Treine, treine, estude ainda mais, porque você pode ficar ainda melhor. Você pode melhorar, melhorar e melhorar. E nunca parar. Então, mesmo quando você pensar, você achar que já está com uma boa comunicação, continue treinando para ver o que vai acontecer.
a grande pessoa que você vai se tornar, o grande líder que você será. Não pare de treinar e não pare de estudar. Esse é só o segundo conselho. Vamos lá. Mantenha a humildade. A todo momento seja humilde. E humilde a ponto de ouvir. Ouça todas as pessoas, mas com uma verdadeira atenção. E quando nós falamos de comunicação, eu sou uma pessoa que sempre na minha vida eu aceitei conselhos. Sempre aceitei dicas. Pessoas me falavam: olha aí, cara, eu acho que você pode melhorar esse ponto na sua comunicação. Eu não ia responder ela na hora de falar: não, na verdade eu já sou bom nisso, não preciso melhorar. Eu refletia, eu via se aquilo realmente fazia sentido, não era só uma crítica tentando realmente me derrubar, porque pode acontecer também, mas eu percebia que não. E, na verdade, aquilo era um conselho que poderia mudar a minha comunicação. Então eu refletia naquilo por vários dias, eu ficava pensando naquilo. Bom, fulano disse que eu posso cuidar mais com as minhas pausas. Minha comunicação está muito acelerada. Aí eu refletia sobre aquilo e eu via que no fundo fazia sentido. Então, eu corrigi aquele problema. Era um problema que tinha ficado para trás. Eu tinha resolvido. Então, se você tiver humildade a ponto de ouvir os conselhos, ouvir dicas, você vai melhorar a sua comunicação. Ouça atentamente. Um outro ponto também, a comunicação você pratica todos os dias na sua vida, com a sua família, colegas de trabalho, na rua, momentos de lazer, esporte, enfim. A todo momento as pessoas estão falando. Então comece a ouvir com mais atenção. Sempre ouvir com atenção e prestar atenção a ponto de conseguir analisar a comunicação das pessoas. Se aquela comunicação é uma boa comunicação, se a pessoa fala com entusiasmo a ponto de convencer, de emocionar. Porque falar, todos falam, é fácil falar. Mas você está falando a um ponto de convencer e encantar? E olha que eu não estava deixando o tema anterior já aqui na live. Por exemplo, o que nós iremos falar amanhã, eu já tenho a aula pronta e será voltada totalmente a uma comunicação com emoção, falar e encantar. Mas hoje nós vamos quebrar juntos a barreira do medo e do nervosismo, tá? Eu vou ler todas as frases aqui de uma vez só e aí depois eu volto a falar sobre elas. A primeira então, recapitulando, vamos lá. Comece mesmo com medo. Continue treinando mesmo quando você estiver bom. Mantenha a humildade. Não aponte defeito nas pessoas. Deixa que falem. Enquanto eles falam, você faz. Faça o primeiro vídeo. Os outros virão. Todos os grandes líderes tiveram que começar pequenos. Não tente ser ou parecer grande enquanto você realmente não for. E a última frase que eu anotei: olhe para o lado. Quantos exemplos de superação existem para te encorajar? Lembrando, eu não tirei isso da internet nem de livros. São frases que eu refleti, eu não estava conectado com nem fone de ouvido, nem ouvindo música, nada. Foi um momento que eu tirei para realmente escrever isso e conseguir agora te explicar o que eu quero que você entenda com isso. Na vida de todas as pessoas existem superações. São superações de vida. E o medo, ele faz parte da vida de todas as pessoas. De alguma forma, as pessoas sentem medo. Só que quando nós tocamos nesse assunto de comunicação, de falar em público, parece que esse medo ele é maior.
É um medo que assusta. Realmente assusta, né? Porque o medo normalmente já vai assustar, né? Mas na comunicação ele é ainda mais agressivo. Agora, será que esse medo é tão grande assim? Será que ele é tão grande assim? Olha, pessoas que sofreram muito na vida, pessoas com deficiências, pessoas que realmente tinham problemas de se comunicar, superaram esses desafios. Se você, caro pré-candidato, consegue caminhar, consegue ouvir, consegue enxergar, você consegue falar, você tem todas as chances do mundo de vencer. Porque se pessoas que passaram por dificuldades bem mais difíceis conseguiram vencer, você também consegue. O que é um simples medo de falar em público? O que mais? O que demais pode acontecer? Errar alguma palavra? Esquecer o assunto? O que as pessoas vão fazer? Vão te julgar? Nossa! Mas o quão perigoso é isso? Não é nada perigoso. Nada, nada mesmo. Por quê? Porque você vai estar confiante, de cabeça erguida e vai começar a superar. Mas só que você vai começar mesmo com medo. Comece mesmo com medo e nunca esqueça de ser humilde. Nunca esqueça que para superar um medo é preciso começar. Se você não começar, aquele medo vai ficar da sua vida. E aí vai ser difícil superá-lo, porque você sempre empurra para o dia de amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Não, outra hora, hoje não. É importante refletir onde você sente medo? É importante sim, mas eu quero trazer um contexto mais geral, um contexto de vida mesmo. Olhe para o lado, olhe para a sua família e veja o que os seus familiares já enfrentaram na vida deles. As superações de cada pessoa, como as pessoas são fortes e são guerreiras no dia a dia. E como você também pode ser. E há uma força dentro de você muito grande. Ela é tão grande que você ainda não tomou conhecimento sobre ela. E esse conhecimento só vai chegar quando você fizer 50, 70, 80 lives, 100 lives, começar a fazer live todos os dias. Live, 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 conteúdo, conteúdo e conteúdo, vídeo atrás de vídeo. Vai ser comum, vai ser normal você aparecer. Isso é bom? É óbvio que é, porque você vai estar trazendo um conteúdo de valor, políticas que influenciam, políticas que irão resolver problemas. Então apareça. É momento, é chegado o momento de aparecer. A internet está aí para isso. As redes sociais vieram para que você consiga prosperar dentro do cenário político. Faça o bom uso e comece a enxergar também a internet, comece a enxergar as redes sociais com ânimo. Tenha bom ânimo, erga a cabeça. E eu sei, muitas pessoas vão enfrentar vícios de linguagem, vão travar, muito por conta do nervosismo, muito por conta do medo, mas o seu primeiro vídeo, a sua primeira live, vai ser diferente da 10ª, da 20ª, da 30ª. Porque na 10ª, na 20ª, na 30ª live, você já vai estar bom. Mas lembre-se, nunca bom a ponto de parar. Bom a ponto de melhorar. Nunca pare de treinar. Nunca pare de fazer. Só que basta começar. E já esteja preparado para algum tipo de crítica. Elas vão existir e as pessoas hoje em dia gostam de criticar, gostam de falar. Mas se vão falar de você fazendo ou não fazendo, prefira fazer. Prefira começar. Errando, mas é errando e acertando. Porque você terá muitos acertos e tem muitas pessoas que contam com você. Tem muitas pessoas que irão se inspirar em você.
Porque você teve a coragem de começar. Porque você tomou a frente. Você deu o primeiro passo. Você vai inspirar e vai encantar porque teve a atitude de começar. Começar o quê? Começar a mudar a sua comunicação a ponto de treiná-la para encantar as pessoas, a ponto de falar bem, a ponto de ter uma boa postura, de ter um olhar confiante, de não baixar a cabeça enquanto você fala. Um olhar confiante, uma boa postura, bons gestos de comunicação, uma comunicação pausada, uma comunicação clara, uma voz treinada, uma voz aquecida, uma voz que realmente sai de dentro de você, uma voz que sai do seu peito, que sai do seu coração, uma voz com emoção, capaz de encantar. Todas as pessoas conseguem fazer isso. É quebrando barreiras de medo, é quebrando barreiras de nervosismo. Mais uma vez, para quem não pegou, vamos lá. Comece mesmo com medo. Continue treinando mesmo quando você já estiver bom. Mantenha a humildade. Deixe que falem de você, porque vão falar. Só que enquanto eles falam, você faz. Faça o primeiro vídeo, os outros virão. Todos os grandes líderes tiveram que começar pequenos. Não tente ser ou parecer grande enquanto você realmente não for grande. Seja você, seja natural, seja espontâneo. E essa última aqui, eu anotei praticamente começando a live. Começando a live me veio porque assim, quando você realmente começar a estudar sobre comunicação, sobre imagem, sobre postura, sobre rede social, quando você entrar nesse contexto de liderança, durante o seu dia vão te aparecer insights. O que são insights? São ideias, são dicas, são conselhos. Esse aqui eu anotei começando a live, faltando 1 minuto para eu entrar ao vivo. Olhe para o lado quantos exemplos de superação existem para te encorajar. A sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, a sua irmã, o seu amigo. Com toda certeza existem exemplos do seu lado de superação de vida, que superaram medos, barreiras, dificuldades, que foram criticados sim em algum momento da vida, mas que seguiram, que não desistiram. E você também pode ser essa pessoa que vai inspirar muitas outras. Fazendo o quê? Começando. Começando com o que você tem. Começando da forma que dá. E se você tem um celular, se você tem acesso à internet, saiba que você já tem tudo. Para começar. Ah, mas eu só vou começar realmente quando eu tiver um microfone, porque fulano tem um microfone que brilha, que tem luz. Aí você consegue o microfone. Ah, mas eu não vou começar ainda porque eu preciso de uma luz de fundo. Ah, mas eu não vou começar ainda porque eu não tenho um computador. Comece com o que você tem. Faça o que você pode. Imagine só você já conseguir fazer a diferença com o que você tem. Imagina o que você vai conquistar lá na frente. Quantas coisas serão alcançadas pela simples atitude de começar. Treinamento e conteúdo para a aula tem 200 dicas aqui, que são dicas mais simples, práticas para colocar dentro de casa, e são importantes também. Mas primeiro, olhe num contexto geral e lembre todos os dias da sua vida, quando você acordar, no horário do almoço, no horário da janta, durante a tarde, lembre de histórias de superação. Pessoas que superaram medos, enfrentaram barreiras e mesmo criticadas, elas continuaram. E se elas não venceram ainda, um dia elas irão vencer. Porque pessoas guerreiras que encaram a realidade da vida e que começam com o que têm, elas vencem. Porque elas têm coragem. Porque elas acreditam nelas.
E não sou eu quem tenho que acreditar em você. É você. Eu acredito em você. Eu acredito. Eu acredito em todo ser humano que tenha a vontade de começar, pelo menos. Se você tem essa vontade de liderar, de sobressair sobre si mesmo. Porque o que te levou até o estágio de vida que você está hoje não vai te levar para o próximo nível. Você precisa de mais. Precisa de superação. Fazer o básico, fazer o simples, já não basta mais. Já não é mais o diferencial. Não é o que vai fazer a diferença. Você pode sim escolher fazer o básico, fazer o simples. Ninguém está te obrigando a alcançar o extraordinário, a alcançar o verdadeiro sucesso. Só que o que eu quero te dizer é que você tem a oportunidade. Você tem chances reais de superação. Uma delas é a chegada da rede social e a chegada da internet. Você pode aparecer para toda a sua cidade. E pela internet, pelas redes sociais, você pode buscar o conhecimento. Em livros, você pode buscar o conhecimento, a informação, dados. Isso é muito importante. Não pare nenhum momento da sua vida de estudar. Eu sei que hoje em dia, parece que virou moda as pessoas falarem na internet: o estudo não vai te levar a nada, você tem que empreender. Óbvio, empreender é muito importante, mas não é deixando o estudo de lado que você vai chegar longe. O estudo ele importa sim. Faculdade, escola, olha, tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante e importa muito. E é necessário sim. Então, precisa fazer faculdade? Aí vai da realidade de cada um. Mas você, político, precisa incentivar a educação, a saúde básica. Pessoas estão passando por muitas necessidades. Basta ter empatia. Basta começar a se conectar. Basta começar a olhar no olho. Um aperto de mão sincero. Basta prometer e cumprir. Mas não prometa se você não sabe se vai conseguir cumprir. Não faça isso. Ou ao menos tenha a humildade depois de pedir desculpa. Olha, eu te prometi, eu não consegui cumprir, estou aqui para me desculpar e eu quero saber o que eu posso fazer por você hoje. Quem tem a coragem de falar isso vai chegar num nível bem mais elevado do que quem acaba agindo com orgulho. Cuidado com o orgulho, principalmente você político. E como ele existe, né? Como o tal do orgulho existe? Não, porque eu tenho experiência. Tenho experiência na política. Muito importante ter experiência. Muito importante. Mas não deixe de se desenvolver. Busque o conhecimento, enfrente os medos e desenvolva a sua comunicação. Nós já falamos aqui sobre a clareza na comunicação, que é um dos primeiros pontos aqui e que eu considero fundamental também. O que é clareza? É falar a ponto de as pessoas conseguirem compreender o que você está falando. Então, uma dica muito valiosa é comece a falar com mais entusiasmo. Se precisar abrir mais a boca, explorar mais a articulação, faça isso para que saia mais o som da sua voz, uma voz viva, uma voz presente, uma voz que está ali naquele momento e não uma voz cansada, uma voz para dentro, uma voz que não encanta. Solte essa voz que existe dentro de você, sem precisar gritar. Ninguém precisa gritar para encantar. Mas uma boa entonação, um bom tom, treinamento vocal. E o momento que você tem, o seu tempo, as suas 24 horas, comece a investir também na sua comunicação. É o que vai fazer toda a diferença. E junto com a comunicação é óbvio que vem a sua imagem, que vem o olhar, que vem a postura, ombros, gestos. Muito cuidado aqui para onde você vai levar o seu olhar, nunca para baixo. Olhe para baixo
quando você precisar rezar. Agora, com o público, com as pessoas, é olhar confiante, é verdadeiro, é sincero, sendo quem você é de verdade. De verdade. No conteúdo aqui, eu até havia anotado. Técnicas para superar o medo. O treinamento que eu quero que você faça a partir de hoje é realmente uma profunda reflexão sobre superação de vida. Sobre os exemplos que estão perto de você, pessoas que vivem ao seu lado, que superaram medos e que essas histórias consigam fazer com que você também supere os seus, com que você também enfrente as suas batalhas. Porque a sua superação, ela não vai ser só sua. Quando você começar a superar certos medos que são, olha, comece a diminuir os seus medos. Eles nem são tão grandes assim. Quem é grande de verdade é você. Quem é guerreiro, quem é forte é você. Seus medos não são nada perto da pessoa que você pode se tornar. E quando você começar a vencer esses medos, não é só você que vai prosperar dentro do âmbito político. Você vai fazer a sua família prosperar junto. Os seus amigos, quem conviver com você, vai perceber a pessoa diferenciada que você está se tornando. Então, dica de ouro, dica de milhões, comece a valorizar o treinamento, o estudo, a informação de valor, quem realmente pode te ajudar. E comece a usar também o seu tempo, as suas 24 horas, para o estudo, para o treinamento. Lazer é fundamental. Você precisa sair com família, com amigos, relaxar. Todas as pessoas precisam disso. Cuidado com excesso. Excesso de lazer, excesso de descanso, excesso de sono. Organize mais a sua rotina que você vai ter tempo para estudar. Comece a assistir discursos que você consegue no YouTube facilmente. Discursos inspiradores. Simplesmente digita isso e depois você me conta o resultado. Grandes discursos políticos ou de grandes comunicadores. Comece a assistir e você vai começar a absorver uma energia da comunicação que você vai começar a ter. E quando você tiver a oportunidade de falar, que na verdade você tem todas, está chegando a campanha e você vai poder falar a todo momento sobre políticas, ideias, projetos, falar de voto. Faça lives. Se você tiver coragem, eu sei que você vai ter, começa a fazer quanto mais melhor. Porque internet você já tem, celular você já tem. Basta dar uma organizada na sua rede social e começar a fazer vídeos, a ter coragem, a encarar políticas de verdade, na realidade da sua comunidade, falando de dificuldades que você está enxergando, mas que você tem ideias para resolvê-las. Então, enquanto os outros falam sobre você, você faz, você age, você encara, você não tem mais medo. Outro ponto que eu tenho aqui. Vamos lá. E eu quero que você comente aqui. A live deu uma travadinha, né? Mas acho que agora já está tudo ok. Quais são os seus verdadeiros medos que você tem? E aí comece a se questionar se eles são reais. Até onde eles vão? Será que realmente eles existem ou são medos da sua cabeça? Você, vereador, você tem todas as oportunidades do mundo de conquistar votos através do poder da sua comunicação. Mas a comunicação, ela é sua. Ela não é do fulano. Ela não é do seu oponente. Ela é sua e ela está dentro de você. Pronta para ser treinada. Pronta para ser desenvolvida. Basta começar. Basta encarar.
E é o que a gente vai falar na live de amanhã. Comunicação com emoção, com entusiasmo, com energia. É montar um discurso e antes de você falar aquele discurso, de proferir aquele discurso, você vai fazer para você mesmo. Sempre que eu vou entrar ao vivo, que eu tenho uma aula montada, uma aula pronta, eu dou essa aula para o aluno mais importante de todos na minha vida, porque tem um aluno que ele é muito importante na minha vida. Esse aluno sou eu. Eu preciso aprender comigo mesmo. Ou seja, o que eu vou falar, eu preciso ter domínio. Eu preciso ter excelência naquele conteúdo, porque eu estudei ele a um ponto que eu sei tudo. Que se me tirarem esse caderno que está aqui, eu continuo falando. Faça esse teste. Até eu vou tirar o caderno daqui, porque o assunto de hoje já esteve dominado há muito tempo. Muito tempo eu queria falar sobre isso. Há muito tempo eu leio sobre o assunto. Então eu tenho um caderno, eu tenho uma folha comigo por questão de organização. Mas o conteúdo já está aqui, já está dominado. Então, se você preparar o seu discurso, falar sobre ele de forma em que só você consiga se ouvir, discursando, e quando terminar o seu discurso, para você mesmo, em frente ao espelho, você falar o seguinte: que discurso, hein? Agora eu me superei. Esse é o discurso. Agora, se você falar todo o seu discurso e não te causar comoção, emoção, você precisa ajustar ele a ponto de emocionar. E amanhã nós iremos montar discursos com emoção, com entusiasmo, para realmente encantar. E existem passo a passo, é um passo a passo muito fácil de ser preparado, muito fácil de ser montado. E eu te disse ontem e vou continuar falando. Pelo menos para mim funciona muito, para vários amigos já funcionou, já dei dicas para políticos que também ajudaram, que é voltar para a velha caneta e para o papel. E começar a escrever, escrever, escrever até cansar a mão. Depois de escrever todo o seu discurso, você vai ler ele. Porque quando te entregam um conteúdo todo digitalizado, você lê aquilo, mas não é a sua letra. Não saiu de você. Então, o conteúdo, o tema que sai realmente do seu pensamento, da sua ideia, da sua criação própria, aí sim, aí você tem domínio sobre aquilo. Então, comece também a treinar a sua criatividade. Ela pode te levar longe. E como pode te levar longe? Amanhã, o assunto será comunicação com emoção. E para fechar hoje aqui, nunca esqueça de histórias de superação. Superação de vida. Para que você tenha como exemplo a sua também. Você vai superar medos, vai superar barreiras, nervosismo, timidez, seja lá o que for. É fazendo, mesmo com medo e mesmo errando, mas fazendo. Eu tenho certeza que no seu 5º, 10º, 20º, 30º vídeo, você já vai ser um profissional da comunicação. É só começar. Eu te encorajo a começar, te desafio a começar. Nos vemos amanhã na live Comunicação com Emoção. Hoje foi uma conversa aberta com você, caro pré-candidato. Logo a campanha está começando e você vai começar para cima, com entusiasmo, com emoção. Pessoas vão perguntar quem é você, porque não te conhecem mais. Na transformação que você mesmo pode fazer na sua vida, através da sua comunicação. Tá bem? E amanhã a gente vai abrir para perguntas, vamos montar histórias, roteiros de como falar ao coração, falar e encantar. Tá bem? Você vai ser notificado, vai receber o link ao mesmo horário, porque o conteúdo com dicas para você colocar na sua vida está chegando. E a grande masterclass, totalmente de graça, um treinamento para políticos. Eu já estou te treinando agora.
Mas o que eu tenho preparado na Masterclass é um caderno inteiro de conteúdo. E aí a gente pode passar de 40 minutos, pode passar de 1 hora. O tempo lá não vai ser problema. A Masterclass vai ser no YouTube, tá? Dias 8, 9 e 10 agora de julho. Na semana que vem já. Segunda, terça e quarta, tá bem? Amanhã estaremos ao vivo de novo aqui no Instagram, 19 horas e 57 minutos. E na sexta-feira também aqui no Instagram, adiantando um pouco do conteúdo que está por chegar na Masterclass. Basta estar dentro do grupo do Púlpito ao Poder e você vai ter acesso a todas as aulas.